Olá, sejam todos bem-vindos a mais um dia de Evangelho no Lar, Lar Espírita Casa de Samaritano. É com muito prazer, muito amor, que eu convido a todos vocês a fazerem parte do nosso Evangelho no dia de hoje. Sejam todos bem-vindos. Vamos ouvindo esta melodia. Gostaria de saber se o áudio está ok, se conseguem ouvir bem. Seja bem-vinda, Samadá, Ítalo, Lara, sejam todos bem-vindos. Enquanto nós não iniciamos a nossa prece, para quem ainda não está em mãos com o Evangelho, pegue o Evangelho segundo o Espiritismo e aproveite e coloque um copo ou uma jarra com água próximo de onde você está, porque durante a atividade do Evangelho, esta água ela será fluidificada e ao final você bebe e doa, entrega, para os demais membros da sua família, coloca para os animais, nas plantas. É uma água que vai conter energias que serão colocadas durante a atividade de oração. Então sejam todos bem-vindos. Eliette, Juliana. Então nós vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje com a prece. A prece que é um instrumento que nós temos de conexão com Deus. Então nós vamos ouvindo esta melodia. Para quem desejar pode fechar os olhos. Respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Esqueça de todos os problemas externos a este momento. E eleve o seu pensamento a Deus, agradecendo mais um dia, agradecendo pela família, trabalho, por toda a experiência que você tem a possibilidade de viver nesta vida. Senhor, abençoa esta atividade do Evangelho. Que todos nós possamos internalizar e executar os teus ensinamentos. Protege cada um dos teus filhos que estão aqui neste momento, sejam encarnados ou desencarnados. Pedimos a permissão para iniciar a atividade de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje, o nosso Evangelho vai ser o capítulo 20, o item 3. O capítulo 20, ele tem como título Os Trabalhadores da Última Hora. E os amigos anteriores ao Evangelho de hoje já deram início a este capítulo. Já explicaram o que significa esse trabalhador da última hora. Fazendo análise do título, seria aquele trabalhador que chega em um horário atrasado, logo após aqueles outros trabalhadores. Mas fazendo análise dessa leitura do Evangelho, dos itens 1 e 2, nós podemos observar que esse trabalhador da última hora, que foi convocado pelo pai de família a trabalhar em sua vinha, ele é um trabalhador que estava à disposição. Por que eu estou falando isso, Serena? Por que você está se reportando aos itens 1 e 2? Porque o item 3, ele é uma complementação. Então, para que a gente possa entender o item 3, é necessário que a gente volte um pouquinho nesse 1 e 2.
Então, esse pai de família, que ele sai em busca de trabalhadores para trabalhar na sua vinha, ele convida as pessoas que ele vai encontrando. E no decorrer do tempo, do dia, as horas vão passando e ele vai fazendo esse convite. E vão ter os trabalhadores que vão ser chamados lá na última hora do dia. Quando é ao final que esse pai, esse membro da família que convocou esses trabalhadores, ele vai realizar o pagamento do salário, ele paga a todos de uma forma igualitária. E alguns começam a reclamar porque dizem: eu trabalhei várias horas do dia, eu fui chamado no início, enquanto aquele que veio por último está ganhando a mesma coisa que eu. Então, como pode isso? Por que isso? Aí nós temos que analisar que aquele que foi chamado por último, ele não se absteve, não foi por sua vontade ficar por último. Ele foi convidado àquela hora, àquele momento. E aí o Evangelho diz: no reino dos céus é dessa forma. Você é convidado, é o despertar espiritual. Já ouviram falar nisso? Quando você começa a se enxergar como ser divino, quando você começa a se enxergar, a se ver como um filho de Deus. E aí você tende a ir para a ação, a praticar, a trabalhar. E quando você recebe esse chamado, esse convite, você desperta para ele, o que lhe traz de consequência é algo similar àqueles que foram chamados antes de você. Então essa é a representação. É diferente se o trabalhador que foi chamado por último, ele estivesse protelado. Não, agora eu não vou. Eu vou depois, eu quero descansar um pouco. Então eu vou me abster. É diferente. Nesse caso, ele iria sim receber a recompensa, mas proporcional à sua falta de ânimo. Agora, quando ele sempre está ali, no ponto, aguardando a oportunidade, o chamado, e quando ele é chamado, por mais que seja no último momento, ele aceita, porque ele estava aguardando por isso. Aí sim, aí ele tem a intensidade dentro do coração para poder estar trabalhando, para poder estar praticando os ensinamentos do Cristo. E aí nós vamos agora continuar, o item 3, que está dentro das instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. O que é que diz o item 3? Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora seriam a representação dos profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Então, a representação desse pai de família que convida, que essa alegoria, essa história que foi contada no item 1 do capítulo 20, quem será esse pai de família? Será Jesus, é a representação de Jesus. Quando sai convidando aqueles que já estão despertos, que já estão preparados para poder assumir os ensinamentos, para poder realizar feitos ensinados por ele, praticar a caridade, para poderem lutar, muitas vezes em prol daquilo que representa o bem.
quando ele diz que os primeiros que foram chamados é da época de Moisés, os profetas, e aí nessa etapa vieram os apóstolos, os mártires, aqueles que representam a igreja. Então, a cada momento, a cada época, existiram aqueles grupos, aqueles irmãos, aquelas pessoas que despertaram para isso. E antes, muitos cristãos foram massacrados. Mas esses cristãos, eles lutavam por um ideal. Eles tinham naquela época a consciência dos ensinamentos do Cristo. E quantos não foram mortos nas arenas, servindo como alimentos para os leões. Mas fizeram àquele momento o que eram capazes de fazer. E a cada época existem esses grupos, existem essas pessoas que também lutam, não mais aquela luta de gladiadores, utilizando instrumentos, colocando na arena, não. A luta agora é outra. A luta agora é com mais consciência. E ele diz que aqueles que foram chamados na última hora são aqueles que atualmente conhecem as palavras do Cristo. Estão tentando se lapidar. Ah, Serina, eu não acredito em Deus. Eu sou uma pessoa que eu vivo a minha vida, mas eu não tenho nenhuma ligação com Deus. Eu posso ser um trabalhador da última hora? Olhe para dentro de você. Veja quem você é. Você é uma pessoa que reconhece no outro a necessidade de ajuda? Você é uma pessoa que se coloca à disposição quando existe algum fato que precisa de você? Você pratica o bem? Você deseja coisas boas? Então você é um trabalhador da última hora. Deus não quer o reconhecimento. Ah, só vai ser trabalhador da última hora aquele que me reconhece como Deus. Não. Ele sabe o tempo de cada um. E ele olha para o seu interior. Ele vê para você, olha para você e diz: Rami, quem é a Rami? O que é que você faz de bom? Quem é a Ângela? Então, é alguém que deseja estar como trabalhadora? Lembre que na história, aquele trabalhador que chegou na última hora, ele estava sempre disposto. E assim que foi chamado, ele de pronto aceitou o trabalho. Quantas vezes nós somos chamados a trabalhar e nos esquivamos? Não é só trabalhar para ir fazer doação, caridade, material, não. Muitas vezes o seu trabalho começa com você mesmo. Quantas vezes você não já foi chamado para olhar para dentro de si, para rever aquela mágoa, para rever aquelas atitudes grosseiras que você tem dentro de casa e você simplesmente finge que não vê? Você está sendo chamado ao trabalho. Aceite. E aí o Evangelho continua a nos dizer: estes, os espíritas, que por último vieram, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias, e receberão a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. Últimos chegados,
Eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles. Porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base, e sim na cumeira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. Então ele diz que a revelação é dada para aquele ser, para aquela pessoa, à medida em que ela tem condição de compreender. O Espiritismo ele veio a este momento revelado por Allan Kardec, porque a humanidade estava apta, estava com condições de compreender os ensinamentos, um pouco mais do que as pessoas à época do Messias. Por isso que ele falava muito através de parábolas, porque era uma forma de haver a comunicação e uma compreensão melhor. Atualmente, nós temos mais revelações. O Evangelho nos traz reflexões incríveis que nós vivenciamos todos os dias. E observe qual foi o ano que ele foi escrito. Quais os anos das mensagens. E é sempre tudo muito atual, tudo se encaixa perfeitamente com aquilo que muitas vezes a gente precisa ouvir. Por quê? Porque nós, no momento em que nos encontramos, nós temos um pouco mais de condição de compreender. E quando você tem essa compreensão maior, quando você está dentro da leitura, da reflexão, do estudo, a quem muito é dado, muito será cobrado. Dentro de você, aguça aquele despertar. E muitas vezes nós fechamos esse despertar. Nós damos mais atenção a questões da terra. A questões que quando nós desencarnarmos vai ficar por aqui. E aí o Evangelho diz, Jesus, ele prega a solidariedade. É espírita, é católico, é protestante, seja em qual denominação, sempre vai haver representações. Alguns que viveram a época antiga de Moisés, que hoje se mistura novamente à humanidade para continuar o trabalho, porque o trabalho não para. O trabalho ele é contínuo, porque sempre vão existir pessoas que precisam trabalhar. Por mais que você esteja um passo a mais na escada evolutiva, vão ter aquelas pessoas que precisam ocupar aquela escada que você, aquele degrau que você estava ocupando. Então sempre vai haver trabalho, sempre vai haver esse progresso. E aí nós temos que continuar. E eu lembro muito, fazendo a leitura dessa parte, eu lembro muito da atividade do hospital. Né? O hospital, ele não para as suas atividades. Existem aqueles profissionais que trabalham um turno, existem aqueles profissionais que trabalham por plantão. Mas aqueles que entram assumindo o plantão, eles vão continuar o trabalho que aqueles que estão saindo do plantão
eles deixaram. Então é uma continuação. E aí quando o Evangelho diz que nós devemos nos entrelaçar com aqueles que já lutaram, que já reivindicaram pelo amor do Cristo, aqueles que perderam suas vidas, aqueles que realmente promoveram o despertar de muitas pessoas. Nós não podemos parar. Só que a nossa prática atual é através do amor, da caridade, é através do auxílio àqueles que estão dentro de casa, é através do olhar para si. Ah, Serina, só o outro que precisa de ajuda porque eu estou ótima. Observe, você também precisa se transformar, principalmente. Então essa é uma prática, é um trabalho que é contínuo. E aí o Evangelho diz que nós estamos no patamar de construção de um edifício. Aqueles que vieram na primeira hora construíram uma base, o alicerce. E aqueles que vêm a posteriori vão construindo um pavimento. Nós estamos construindo o nosso pavimento nessa história evolutiva. Quando ele fala que nós não estamos mais na base, mas sim na cumieira, na parte de cima, é o momento da construção. É um pedaço dessa edificação. Por que que nós precisamos fazer parte? Porque nós somos essência divina. Nós fazemos parte do todo. Então, eu não sou uma pessoa isolada das energias do universo. Eu faço parte do universo. A minha energia, como ser, se entrelaça à energia do universo. Então, eu preciso fazer parte dessa construção. Eu preciso fazer a minha parte. E aí o Evangelho continua dizendo: o belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, eles adoram. Olha que lindo é este parágrafo. Ele diz que a reencarnação é uma possibilidade que nós temos de transformar o nosso ser. Eu estou aqui nesse momento, estou como Serina. Vou reencarnar com outro corpo, vou ter outro nome, mas o meu espírito ele continua o mesmo, a essência. Então, aquilo que eu tive a oportunidade de fazer nesta vida, que não consegui fazer, eu vou ter outras vidas para transformar, para continuar o trabalho. Até que ponto? Até o ponto em que eu conseguir internalizar, conseguir ter a consciência de que eu sou luz, de que eu sou amor. Então nós temos que despertar essa consciência. E ele diz que a reencarnação é uma grande possibilidade. Porque imagina se em uma vida eu não consigo e na outra vida eu tenho que começar do zero? Não, não. Eu vou dar continuidade de onde eu parei.
Por isso é que eu sempre gosto de dizer que nós estamos na nossa melhor versão. Você está na sua melhor versão. Ana Cláudia, Jaqueline, Renata, se olharem para vidas passadas, todos nós tínhamos algo a mais para resolver. Agora, nós estamos no nosso melhor momento. Precisamos ainda trabalhar? Sim, precisamos. Se não der conta neste momento, nessa vida, vão vir outras. E aí você continua o seu labor, você continua a sua atividade. E mais amadurecido. É igual à nossa fase de crescimento. Criança, jovem, adulto. Quantas vezes você não já parou e disse, se eu tivesse a cabeça, que eu tenho agora, há tantos anos atrás eu faria diferente. Por que é que você fala assim? Porque você já consegue enxergar alguém mais amadurecido. Então, no nosso processo evolutivo ocorre de forma similar. Ao tempo em que você vai reencarnando, a sua consciência vai despertando. Você vai conseguindo absorver da melhor forma. Antigamente, as pessoas, quando havia algum confronto e conflito, eles se degladiavam, matavam, morriam por uma causa. Atualmente, há algo diferente. Eu posso não concordar com o que a Jaque tem de pensamento, mas não é suficiente para que se venha e que se mate o outro. Não há mais essa necessidade. Serena, muitos casos ainda acontecem, sim, porque são espíritos que ainda precisam continuar o seu processo evolutivo. Cada um está em um degrau da escada, diferenciado. E ele diz que vai chegar o momento em que a justiça divina ela vai ser tão profunda e tão bela que as pessoas elas não vão mais reclamar porque trabalharam muito, porque chegaram no final da última hora. Não. Eles vão apenas adorar e agradecer. Porque sabe que é necessário você colocar em prática o bem. Você caminhar e galgando. Não importa se eu fiz mais do que, do que a outra pessoa. Não importa. Se eu fiz mais é porque eu precisava fazer mais. Então tem que haver esse entrelaçamento. Tem que haver essa consciência. Eu não vou brigar porque você trabalhou pouco e ganhou igual. Não, eu vou agradecer. Porque eu já vou estar com o meu amadurecimento espiritual. E vai ficar tudo mais tranquilo para compreender. E aí no final, no último parágrafo, diz assim: tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra como todas as de que Jesus se utilizou, falando ao povo, o germe do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Olha que lindo, interliga aqueles que viveram no passado com aqueles que estão aqui no presente e aqueles que viverão no futuro. Por quê? Porque o nosso espírito, ele é ad infinito. O espírito, ele não morre. Nós estamos aqui, mas nós estávamos lá no passado também. Nós estamos em um momento novo e nós estaremos
em reencarnações futuras. Então, deve haver uma harmonização. E para que isso ocorra, a gente precisa ter consciência. A gente precisa laborar, trabalhar, para que seja possível tudo isso. Para que a vinha do nosso Senhor, né, para que as ações celestiais, elas possam ter representantes fiéis, para que você possa ser a essência do Cristo vista pelo outro. Então, é esse o nosso Evangelho de hoje. Eu achei linda essa mensagem, né? Que nós possamos refletir um pouco mais no nosso dia a dia. Você, como trabalhador, você aceitou o convite para o trabalho? Você é aquele trabalhador que vai procrastinar, que vai empurrar com a barriga? Ou você está se descobrindo? E quando receber o chamado, quando você observar uma situação que você pode ajudar, você vai se negar a ajudar? Porque ali é o convite. Então, pensa um pouco, observa, reflita, não para o outro, reflita você. Porque é muito fácil, às vezes, nós colocarmos no outro, né? Você tem que ser assim, não. O outro, ele é como ele acha que deve ser. E você é que precisa rever suas atitudes. Então, obrigada, né, pela presença de todos vocês. Nós vamos agora fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus e aos Espíritos amigos pela presença de todos, pela água fluidificada, pelo amor que foi derramado sobre cada um de nós. Senhor, nós estamos disponíveis ao trabalho. Quando o trabalhador está preparado, o trabalho ele chega e se apresenta até você. Nós possamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir o teu chamado. Que nós não nos neguemos a nenhum pedido. Senhor, abençoa cada um, cada familiar, cada irmão que está no leito de hospital, presídios, abrigos, que estão nas ruas. Que nós possamos ser instrumentos de amor, de auxílio. Que possamos ter condições de matar a fome e a sede daqueles que necessitam. E que nós possamos nos transformar plenamente com o teu amor e com a tua ajuda. Fica conosco durante o dia, durante o nosso adormecer. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada mais uma vez a presença de todos. E até amanhã com um novo colaborador no Evangelho segundo o Espiritismo do Lex. Até a próxima.